conceito de inteligência emocional, de falar sobre emoções, é um conceito muito novo. É de mais ou menos 30 anos para cá que tem sido valorizado essa questão de emoções. Então, ao longo dos anos, sempre a gente valorizou muito essa questão da razão e deixou de lado um pouco as emoções. Mas a gente sabe hoje, por exemplo, que a perda da capacidade de experimentar emoção, sem emoção a gente não toma decisões, tá? As decisões, elas passam por um componente emocional. Isso foi demonstrado por um pesquisador chamado Antônio Damasio, que lesões cerebrais em áreas que processam a emoção, elas vão estar associadas com dificuldade de tomar decisão. Em última análise, você vai tomar uma decisão, sabe aquela coisa que você fala, olha, isso não está cheirando muito bem, a famosa intuição? Uhum. A intuição nada mais é do que uma emoção que você sente ali algo, você às vezes não sabe nem explicar o porquê. Você olhou para uma pessoa, não está legal, isso aqui não está me cheirando bem. Isso está associado com as emoções. Então, um dos problemas é esse, que a gente vem falando em emoções em torno de 30 anos para cá. Até então, a emoção é algo que você não deve nem ter muito. Quem emociona demais é uma pessoa fraca, é isso, é aquilo. É o que a gente aprendeu ao longo dos últimos anos. E outro problema é que a gente fala muito em emoção, mas a maioria das pessoas não sabe direito o que é emoção. Igual o tema de hoje é alexithymia, que seria uma ausência da uma incapacidade de nomear emoções. Então, teoricamente, quando a gente fala isso, a gente coloca, olha, de um lado eu sei nomear, de outro lado eu não sei nomear. Mas na prática é uma régua. Tem pessoas que sabem nomear muito bem, tem pessoas que não sabem, que eu acho que a gente pode falar isso aqui sobre a rotulação emocional, que ajuda muito. Quanto mais a gente aprender a dar nome para aquilo que a gente sente, melhor é para as nossas vidas. E se a gente perceber, né, eu falei aqui que a gente não sabe definir muito bem a emoção, as pessoas têm uma tendência a achar que a emoção acontece na mente. A emoção não está na mente, a emoção está no corpo. Primeiro ela aparece no corpo, depois ela sobe. Tanto que, por exemplo, pessoas tetraplégicas têm uma certa dificuldade, às vezes, de interpretar as emoções, porque ela perde as experiências sensoriais do corpo. Por exemplo, medicação chamada propranolol, que diminui a frequência cardíaca, a pessoa não experimenta tanto medo. Para eu sentir medo, eu preciso ter uma frequência cardíaca um pouco mais elevada, aquele frio na barriga. Se eu te perguntar, né, você está triste e pedir o que você está sentindo, provavelmente você vai começar a descrever o corpo. É um peso nas costas, é um aperto no peito, eu estou abafada. Você está ansiosa? É um nó na garganta. Você está alegre demais, eufórica? Me deu um friozinho, estou até tremendo. Mas está gostoso isso aqui, né? Então a emoção ela acontece primeiro no corpo e a gente interpreta o nosso estado corporal com a nossa mente e a gente começa a dar nome para isso. Quando a gente nomeia, a gente consegue entender. Por exemplo, uma pessoa que está tendo um ataque de pânico, o que acontece em termos de sentimento no corpo, corporal, é a mesma coisa que acontece com uma pessoa, por exemplo, que está pulando de paraquedas. Uma pessoa que está numa montanha-russa. Mas ali a pessoa fala, olha, eu estou sentindo isso tudo aqui porque eu estou na montanha-russa. No pânico, a pessoa está em casa, começa a sentir aquele desconforto, fala, porque estou morrendo. Percebe que o sentimento, o corpo é a mesma coisa que está acontecendo. A reação física. A reação fisiológica é a mesma. O que está mudando é a interpretação do que está acontecendo no corpo. E quanto mais eu tiver clareza em relação a isso, mais fácil começa a ficar a minha vida e também eu começo a decifrar no outro. Você comentou aí, olha, eu preciso sentir, né? Aí eu olho para a Zacarone, eu sei mais ou menos como é que ela tá, mas antes de você perceber o estado emocional dela, você tem que conhecer o seu. Você só sabe que uma pessoa está com raiva porque você já experienciou a raiva, e aí você consegue meio que interpretar isso no outro. Então significa que quem experiencia pouco, se olha pouco para si, tem menos empatia com o outro, né? Menos empatia e muita dificuldade. Empatia, porque é reconhecer essa emoção no outro, né? Isso a gente chama de teoria da mente, que é a capacidade que a gente tem de meio que vivenciar o estado emocional do outro. Ou mesmo não experimentar, mas sentir aquilo.
né? E isso, inclusive, se a gente coloca essa pessoa numa máquina, por exemplo, de ressonância funcional, né? Quando você vê uma pessoa triste, por exemplo, as mesmas áreas no cérebro daquela pessoa são ativadas em você. Você vê alguém batendo aqui numa quina, fala, tá doendo. A gente olha aquilo, meio que a gente sente a dor também, né? E isso no próprio cérebro, se colocar os dois numa máquina, você vê a ativação das mesmas áreas, ou seja, você vê um outro experimentando um estado emocional, aquilo ativa o estado emocional em você também. Ai, que bizarro isso, né? Mas você já viu quando tem uma comoção assim, o mundo todo fica comovido com alguma coisa, todo mundo chora mesmo sem ter. Incrível, eu acho sensacional isso. Eu acho incrível. Quando alguém conta um caso assim, nossa, mas eu fui lá e aí fulano quebrou a perna e ficou assim, você sente junto, você fala, nossa, não me conta isso não, pelo amor de Deus, você sente a dor da pessoa que você nem viu a história, só tá contando uma história. É isso mesmo. Que maluquice, hein? E um ponto que eu acho interessante frisar é que a emoção ela é involuntária. A gente não tem controle sobre a emoção. Então você chegar para você não pode ficar triste. A gente tem controle sobre o nosso comportamento. E assim, quando a gente começa a estudar as emoções, a gente entende que emoção é uma tendência de ação. A própria palavra emoção vem do ex movere, que é mover para fora. Então a emoção significa algo que eu sinto dentro de mim, que me leva a mover para fora, me leva a executar um comportamento. Isso não é fácil da gente perceber. Imagina uma pessoa com medo. A tendência é que você se afaste. Imagina que você está muito alegre. A tendência é que você quer abraçar. Você está com raiva. A tendência é que você fique agressiva. Você está com nojo. Você se afasta. Então, toda emoção ela vem vinculada a uma ação. Ou pelo menos a uma tendência de ação.